Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, faremos uma introdução à física abordando algumas definições. Também vamos falar sobre os sistemas de unidades mais utilizados e suas transformações. Para facilitar o estudo da física, dividimos o conteúdo em várias partes, onde cada parte é chamada de ramo. Os ramos da física são a mecânica, que é responsável pelo estudo de fenômenos relacionados ao movimento, a óptica, que é responsável pelo estudo de fenômenos luminosos, a acústica, responsável pelo estudo de fenômenos sonoros, termologia, responsável pelo estudo de fenômenos térmicos, a eletricidade, responsável pelo estudo das propriedades elétricas da matéria, e magnetismo, que é responsável pelo estudo das propriedades magnéticas da matéria. Até o século XIX, todos os fenômenos físicos observados podiam ser explicados pela física até então desenvolvida. Porém, começaram a surgir várias situações que a teoria desenvolvida até então não conseguia mais dar conta. A partir daí, teve-se que desenvolver duas novas teorias, bem distintas da anterior: a teoria da relatividade e a mecânica quântica. A física pode, então, ser dividida em dois momentos: a física clássica, a qual foi desenvolvida até o final do século XIX, composta pela mecânica clássica, óptica, acústica, termologia, eletricidade e magnetismo, e a física moderna, a qual foi desenvolvida no começo do século XX, composta pela mecânica quântica e teoria da relatividade. Hoje em dia é muito comum realizarmos compras pela internet de mercadorias de outros países, cujos valores podem ser em dólar ou em euro. Porém, aqui no Brasil, a moeda corrente é o real. Isso significa que é necessário saber converter o dólar e o euro para o real, para se ter uma melhor noção do valor dessa mercadoria. Outra coisa é quando queremos medir o comprimento de um corpo ou objeto. Geralmente expressamos esse tamanho em metro. Porém, existem outras unidades de medida de comprimento, como o pé, o palmo e a polegada, embora essas unidades tenham caído em desuso. Como pode ser verificado nessa figura, temos que um pé equivale a 12 polegadas e um palmo a 9 polegadas. Novamente, percebemos a necessidade de fazermos a transformação de unidades. Alguns conceitos também importantes são o de grandeza, o de objeto padrão e o de unidade. Algumas grandezas podem ser divididas em grandezas diretas e grandezas indiretas. Uma grandeza é dita direta se ela é obtida a partir da comparação com um único objeto conveniente. Este objeto conveniente é chamado de objeto padrão. Como exemplos de grandezas direta, temos a altura, o intervalo de tempo e a temperatura. As duas imagens aqui representadas são de objetos padrões. Uma é o peso padrão e a outra é o metro padrão. Com o intuito de preservar esses objetos, eles são colocados em locais para não sofrerem a interferência do meio ambiente. Uma grandeza é dita indireta se ela é obtida a partir da comparação com mais de um objeto conveniente. Como exemplos de grandezas indiretas, temos a velocidade média, a pressão e a força. Quando compramos chocolate, o rótulo em sua embalagem traz algumas informações nutricionais, como, por exemplo, a quantidade de calorias. Essa informação é simplesmente a quantidade de energia contida naquele alimento. Porém, hoje em dia, essa informação também vem expressa em joules, que é outra unidade de energia. Essa é uma tentativa mundial
dos governantes de uniformizar, ou seja, de ter uma única unidade padrão para se medir energia. No passado, as unidades utilizadas eram decididas pelos governantes, o que causava muitos transtornos. Os dois sistemas de unidades mais conhecidos são o sistema gaussiano, também chamado de sistema CGS, de 1832, atribuído a Carl Friedrich Gauss, onde o C representa a unidade de comprimento centímetro, o G representa a unidade de massa em gramas e o S a unidade de tempo em segundos. O Sistema Internacional de Unidades, também chamado de Sistema SI, de 1960, é atribuído a Giovanni Giorgi. O Sistema Internacional de Unidades ele se originou no antigo sistema MKS, onde o M representa a unidade de comprimento metro, o K representa a unidade de massa quilograma e o S a unidade de tempo em segundos. O Sistema Internacional de Unidades ele surge de uma necessidade de se criar um padrão internacional único para as unidades, para facilitar a comunicação entre os países, principalmente entre a classe científica. Na tabela, representamos as unidades padrões de algumas grandezas, tanto no sistema internacional quanto no sistema CGS. Também estão representados alguns equipamentos utilizados para medidas de comprimento, tempo e massa. Geralmente, quando trabalhamos com números que são extremamente grandes ou extremamente pequenos, temos dificuldade de expressá-los com poucos caracteres, principalmente se o espaço disponível para escrevê-los for pequeno. Tem situações em que certas informações também não fazem muito sentido, como, por exemplo, expressar a distância percorrida por um caracol após um dia em quilômetro. Faz mais sentido expressar em metros. Esses são alguns motivos que nos levam a representar determinadas grandezas como múltiplos e submúltiplos de uma unidade base, ou seja, de uma unidade de referência. Uma palavra é chamada de palavra composta quando é originada por duas outras palavras, sendo que a primeira delas é chamada de prefixo e a segunda de sufixo. Nesta tabela temos representado os nomes de alguns prefixos, as letras que os representam e seus valores numéricos. O valor de cada prefixo é um múltiplo ou submúltiplo do valor de base, que é aquele que se encontra na parte central da tabela, como está indicado com o sentido das flechas. Vejam que na tabela não temos a representação do sufixo. O sufixo, que vai representar a unidade base, deve ser acrescentado à frente de cada prefixo e na parte central da tabela. A letra que representa a unidade base, que é o sufixo, deve ser acrescentado à letra que representa cada prefixo e também na parte central da tabela. Vamos a um exemplo para auxiliar a compreensão. Exemplo 1. Baseando-se na tabela superior de múltiplos e submúltiplos, escreva o nome das unidades e sua representação, tomando como unidade base o comprimento, dado em metros. Resolução. Se utilizarmos a unidade de comprimento metro, representado pela letra M, como o sufixo, teremos as seguintes unidades: picômetro, nanômetro, micrômetro, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, megametro, gigametro e terametro. Utilizando a tabela anterior e acrescentando a letra da unidade base em metros,
temos a representação de cada unidade citada acima. Vamos entender melhor o exemplo anterior. As informações da tabela devem ser interpretadas da seguinte forma: 1 picômetro é igual a 10 elevado a menos 12 metros. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. E assim por diante. Se quisermos saber quanto vale 1 metro em picômetro, basta saber que 1 picômetro é igual a 10 a menos 12 metros. E utilizar os mesmos caracteres, porém trocando o sinal do expoente, ficando da seguinte forma: 1 metro é igual a 10 a mais 12 picômetros. O mesmo vale para o nanômetro, ou seja, 1 metro é igual a 10 a mais 9 nanômetros. Ao invés de utilizar a unidade base como sendo o metro, poderia ser utilizado outra unidade base, como o litro, representado pela letra L. Assim, as unidades ficariam picolitro, nanolitro, microlitro, mililitro e assim por diante.